No vídeo de hoje, nós vamos fazer um teste de português para você testar, obviamente, os seus conhecimentos acerca desta disciplina. Serão 5 questões, eu vou dar um tempinho para você pensar e anotar as suas respostas e depois eu volto para poder fazer o comentário de cada uma das questões e, obviamente, te dar dicas e macetes para você não se confundir na hora da sua prova. Eu sou a professora Eliane Vieira, se você ainda não é inscrito no canal, ó, tem um botãozinho vermelho aqui do lado, é só você se inscrever no canal para você receber as novas aulas. Vamos começar direto no nosso teste? A primeira questão fala assim, ó: falou tanto durante a aula que acabou ficando rouca por uma semana. A palavra em destaque expressa ideia de. Será que é concessão, modo, causa ou consequência? Marque aí a sua resposta e vamos para a questão número 2. Olha só. A frase errada está em qual opção? Então aqui em uma dessas opções nós temos uma construção incorreta, a sua função é descobrir qual é a frase errada. Vamos para a número 3? A número 3 diz assim, ó: eis o que sentiu aquele rapaz simpático. Tem esse trecho destacado e o que eu quero saber é, o segmento em destaque é, ou seja, apresenta que função sintática? Será que é objeto direto, predicativo do sujeito, aposto ou sujeito? Então você vai analisar e encontrar a resposta. E a número 4 vai falar sobre crase. Olha aqui, o uso do acento grave está correto somente na letra. Nós temos aqui 4 opções, 3 opções estão incorretas e só tem uma opção correta. Qual é esta opção? E a questão número 5, última questão, diz assim, ó: de acordo com o gerente, vírgula, a previsão de entrega dos móveis é de 20 dias. Eu quero saber o seguinte, ó: a expressão em destaque indica ideia de concessão, finalidade, conformidade, consequência. Qual o valor semântico dessa expressão em destaque? É isso que você vai marcar aí no seu caderninho. Vamos lá, vamos começar a resolver? Eu quero mostrar aqui para você o seguinte, ó: a número 1 fala sobre semântica. Semântica é um assunto que vai ser cobrado em qualquer concurso público. Não importa a banca organizadora. Você vai precisar dominar os fundamentos da semântica, ou seja, o sentido de algumas expressões, de alguns conectivos dentro de um contexto. A frase, como eu li, é a seguinte: falou tanto durante a aula que acabou ficando rouca por uma semana. A gente precisa identificar o valor semântico dessa expressão, desse termo aqui em destaque. O que você precisa analisar aqui é o seguinte: aqui tem duas coisas acontecendo nesta frase. Tem a primeira parte que fala que a pessoa falou tanto durante a aula e tem a segunda parte, eu vou colocar aqui número 1 e vou colocar aqui número 2, que acabou ficando rouca por uma semana. Presta atenção porque a gente tem uma relação lógica aqui entre essas duas coisas que aconteceram. A primeira coisa que aconteceu é que essa pessoa precisa ter falado muito, falado bastante durante a aula para que haja uma consequência, haja um efeito. Então ela falou tanto, qual foi o efeito disso? Qual foi a consequência disso? Ela acabou ficando, deixa eu colocar aqui para você, ela acabou ficando rouca. Então aqui, pessoal, existe uma relação clara de causa e consequência. Essa relação é extremamente explorada pelas bancas de concurso. O foco da nossa parte é esta aqui, ó. Eu não estou perguntando para você acerca desta primeira coisa que aconteceu, deste primeiro evento. O que eu quero saber, porque essa aqui, na verdade, é a expressão destacada, o que eu quero saber é o valor semântico dessa segunda parte. Então, a primeira parte, ela indica a causa. Tudo o que acontece primeiro é sempre a causa, e esta causa gera, portanto, uma consequência. Então aqui eu tenho na primeira parte, o primeiro evento é uma causa e o segundo, que é o que a gente quer, porque aqui a gente tem o elemento em destaque, é uma consequência. Então, não há dúvida, letra D de dado é a resposta da número 1. Vamos para a número 2? A número 2 só fala assim, ó: a frase errada está em qual opção? A gente está buscando aqui, deixa eu marcar para você, e eu sugiro que você faça isso na hora da sua prova. Marque sempre aquilo que você está buscando, para você não se confundir. Então, normalmente, as bancas vão pedir a correta, só que essa questão aqui está pedindo a opção errada. Só que aqui nesta questão nós vamos buscar a errada.
Vamos lá, vamos analisar cada uma das opções e eu vou te dando algumas dicas ao longo da nossa rota. Existem muitas oportunidades aqui. Nós temos o verbo existir. Perceba que o verbo existir, não esqueça, é um verbo pessoal. Se ele é um verbo pessoal, ele vai precisar concordar com uma pessoa gramatical. Então, para eu achar essa pessoa, para eu achar esse sujeito, eu faço uma pergunta a este verbo. O que existe aqui? Esse verbo me responde que são muitas oportunidades, ou seja, muitas oportunidades existem aqui. Muitas oportunidades é, portanto, o sujeito da oração. E esse sujeito tem um núcleo. O núcleo é oportunidades. Logo, este verbo concorda com o núcleo do sujeito, que está no plural, e o verbo também fica no plural. O que eu quero dizer, no final das contas, é que esta opção aqui está correta. Então, ela não é a nossa resposta. Agora, olha a letra B de bola. É uma construção também muito explorada em provas de concurso público. Veja, ó, leram-se as cartas. O que você precisa saber é o seguinte: toda vez que você encontrar a palavrinha se, você deve tomar cuidado. Você deve dar um passo para trás, analisar o cenário ali da sua frase e só depois você marca a opção. Em relação à letra B, eu preciso dizer para você o seguinte, que existem alguns verbos que vão acompanhar o pronome ser. E dependendo da transitividade desses verbos, o pronome ser vai assumir uma classificação. Se o verbo for transitivo direto, mais o pronome ser, guarde aí, anote, porque isso vai cair na sua prova. Este ser é um pronome apassivador, é o PA. O que isso quer dizer? É que o PA, ele faz o seguinte: se o verbo é transitivo direto, obviamente a gente vai precisar de um objeto direto. Porém, o PA, ou seja, o pronome ser, na função de pronome apassivador, ele transforma aquilo que era objeto direto em sujeito da oração. Então, VTD mais C, a gente não vai ter um objeto direto, e sim um sujeito paciente. Vamos voltar aqui para a nossa frase. Olha só o verbo. Quem lê, lê algo. Este verbo ler é um verbo transitivo direto. Ele está associado, atrelado ao pronome ser. Lembra? VTD mais C, este ser é um pronome apassivador. E o pronome apassivador transforma aquilo que seria o objeto direto em sujeito. Logo, a expressão as cartas é o sujeito da minha oração. Cadê o núcleo desse sujeito? É o elemento cartas. Se o sujeito está no plural, o verbo fica no plural para fazer a perfeita concordância entre verbo e sujeito. Logo, a construção correta é leram-se as cartas, como está aqui na letra B, e a gente já consegue eliminar esta alternativa. Agora vamos para a letra C, ó. Faz meses que ele viajou. Bom, eu tenho o verbo fazer aqui e eu tenho este outro verbo aqui. Vamos começar pelo verbo viajar. Quem viajou? Ele. Então veja que existe uma concordância sem problema algum, super fácil, entre verbo e núcleo do sujeito. Então, se eu falo ou escrevo ele viajou, eu também falo ou escrevo eles viajaram. O que eu quero mostrar para você aqui é que o verbo vai se ajustar ao sujeito. E esse ajuste acontece em número e em pessoa. Eu estou falando aqui de concordância. Não sei se você percebeu, mas esta questão fala de concordância. Especificamente, a concordância verbal. Porque existe a concordância nominal e a concordância verbal. E anote aí, a concordância, tanto a verbal quanto a nominal, esse assunto vai cair na sua prova. Todas as bancas, sem exceção, vão cobrar a concordância verbal na sua prova, tudo bem? É importante que você domine esse assunto. Se você não sabe concordância verbal, eu vou deixar o link aqui da Rota de Estudo, que lá tem um módulo completaço sobre concordância verbal. Link aqui na descrição. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a letra C. Faz meses que ele viajou. Já resolvemos a parte do ele viajou. Agora vamos resolver a parte do faz meses. O que você precisa saber? Vou colocar aqui, ó, letra C. É o que o verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, que é o caso aqui, ele é um verbo impessoal. Vou colocar aqui, ó, verbo impessoal. Mas eu preciso colocar aqui, que é no sentido de tempo
decorrido. Mas, Eliane, por que você está frisando essa história de tempo decorrido? É porque, em outros contextos, o verbo fazer, ele pode ser um verbo pessoal, sem problema algum. Então, o que você precisa memorizar neste momento é que se o verbo fazer estiver no sentido de tempo decorrido, ele é um verbo que? Isso aí, é um verbo impessoal. Grave isso, anote isso, porque isso aqui também é bastante cobrado. Não sei se você percebeu, mas todas essas questões aqui desse teste de língua portuguesa são questões que versam sobre assuntos que são extremamente cobrados em provas de concurso. Então, aqui na letra C a gente tem faz meses, é tempo decorrido? É. Então, ele é um verbo impessoal. O que isso quer dizer no final das contas no que se refere à concordância verbal? Quer dizer uma única coisa, que se o verbo for impessoal, ele ficará na terceira pessoa do singular. Ele está na terceira pessoa do singular? Tá. Então, essa frase também está correta. Lembre-se, nós estamos buscando a errada. Veja a letra D. É provável que hajam vagas. Opa, eu tenho aqui o nosso famoso verbo haver. Eu vou até marcar o verbo haver aqui, ó, com outra cor, porque você precisa memorizar o seguinte, caso ainda você não tenha memorizado. Se o verbo haver estiver no sentido de existir, pode ser no sentido de ocorrer, pode ser no sentido de acontecer, que de alguma forma a gente tem aqui sinônimos. Este verbo, ele também é impessoal. É igualzinho o verbo fazer aqui. Se ele é um verbo impessoal, você já aprendeu aqui comigo que ele ficará na terceira pessoa do singular. Fala para mim se esse verbo está na terceira pessoa do singular. Não está. Ele está no plural, na terceira do plural. Então, eu não posso fazer essa flexão aqui, uma vez que vagas não é o sujeito deste verbo. Se ele é um verbo impessoal, ele não tem sujeito. Isso aqui é uma oração sem sujeito, portanto, já achei a minha resposta. Número 2, letra D. Agora eu quero só fazer uma observação em relação a este verbo aqui. Deixe-me marcá-lo para você, ó. Aqui é o verbo ser conjugado, mas por que ele ficou no singular? Porque o sujeito dele é tudo isso aqui, é uma oração. O que é provável? Que haja vagas. Então, que haja vagas é o sujeito do verbo aqui que está conjugado. Se eu tenho um sujeito oracional, o verbo também vai ficar na terceira pessoa do singular. Anote, porque esta regra também é muito explorada em prova de concurso. É só você começar a resolver questões de concordância verbal, e isso também tem lá na rota de estudo, que você vai perceber que esta regra é muito cobrada pelas bancas organizadoras. Então, número 2, letra D de dado. Agora, antes de irmos para número 3, fala para mim como você está se saindo, que você está gostando desse tipo de conteúdo aqui. Se você estiver gostando e ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e deixa já o seu like para eu fazer mais conteúdos como este aqui. Vamos para número 3? Ó, a número 3 diz assim: eis o que sentiu aquele rapaz simpático. O termo em destaque é. Quando a gente fala o termo em destaque é, e nas opções você tem objeto direto, predicativo, aposto, sujeito, enfim, várias funções sintáticas, a gente está cobrando aqui, a banca está cobrando a função sintática do termo em destaque, que neste caso aqui é aquele rapaz simpático. Toda vez que a banca pedir para você a função sintática, anote aí, deixa-me colocar aqui para você, ó, função sintática, o que você precisa lembrar? Você precisa lembrar que tudo começará pelo nosso amigo verbo. Então, eu tenho que olhar para o verbo e a partir deste verbo é que eu vou distribuindo e analisando as funções. Para eu começar, eu faço uma pergunta a este verbo. Eu pergunto para ele assim, ó, quem sentiu? Quem sentiu aquilo? Porque eu troquei este o aqui por aquilo. Isso é perfeitamente comum na análise sintática. Quem sentiu aquilo? Aquele rapaz simpático. Viu que o verbo me deu essa resposta aqui? Toda vez que isso acontecer, que você for ao verbo e você fizer as perguntas, vou colocar aqui embaixo para você, ó, quem ou o que, significa que você encontrou, a resposta será o sujeito da sua oração. Então, aquele rapaz simpático é nada mais, nada menos que o sujeito.
Ou seja, essa expressão exerce a função sintática de sujeito. E cadê o núcleo desse sujeito? Tá aqui, ó, rapaz. Esse aqui é o núcleo do sujeito, é por isso que o verbo está no singular. Logo, o segmento em destaque, não há dúvida, é a letra D de dado. Não confunda isso aqui com objeto direto. Para você encontrar o objeto direto, você vai seguir uma outra linha de raciocínio, tudo bem? Então vamos lá para número 4. O uso do acento grave está correto somente na letra. Então agora a gente está buscando, ó, a correção em relação ao acento grave indicativo de crase. Vamos analisar cada uma das frases e das alternativas e a gente vai fazendo uma revisão acerca do acento grave. Só para você lembrar que o acento grave é aquele acento que a gente coloca aqui, ó. E esse acento surge por uma necessidade. Veja, eu preciso de um elemento que é pedido por um verbo ou por um nome, e eu preciso de um outro elemento que pode ser um artigo ou um a inicial de um pronome demonstrativo e etc. Então, essa união, esse a mais a aqui, resulta isso aqui, ó, o a com acento grave indicativo de crase. Isso aqui é uma pequena revisão só para você não esquecer. Então, vamos lá, vamos analisar cada uma dessas frases. Fomos a pé. Quem vai, vai a. Você já percebeu que em todas as opções eu tenho o mesmo verbo. Então, a gente já sabe que esse verbo pede uma preposição. Agora, eu vou precisar olhar para o outro lado para ver se eu acho este elemento aqui. Uma vez que este elemento aqui da esquerda, eu já tenho. Só para você lembrar, eu sempre digo o seguinte, que crase é igual a atravessar a rua. Você precisa olhar para os dois lados, não pode olhar para um lado só. Então, achei aqui este a, que é uma preposição. Agora, eu preciso olhar para o outro lado, para o lado direito. Veja, pé é uma palavra masculina. Se é uma palavra masculina, eu não tenho o artigo aqui. Se eu não tenho um artigo, eu só tenho um elemento. E se eu só tiver um elemento, eu não vou colocar o acento grave indicativo de crase. Deixe-me só fazer o seguinte, tentar colocar aqui esse tracinho, só para não aparecer ali não o acento grave. Então, esse acento grave aqui está incorreto. Vamos para a letra B. Fomos a uma praia. Perceba, eu tenho uma aqui. Este uma, pessoal, é um artigo? É, só que é um artigo, ó, indefinido. E veja que desse outro lado, eu preciso de um artigo definido. Logo, o que a gente viu aqui é que só existe um elemento, só existe a preposição. Se eu tiver um elemento só, não preciso pensar em crase. Elimino a letra B. E a letra C? Fomos à noite. À noite é uma locução adverbial de base feminina. As locuções adverbiais de base feminina, elas devem receber o acento grave indicativo de crase. Então, aqui, essa é a nossa correção. Número 4, letra C. Agora, olha para a letra D. Cavalo é uma palavra masculina. Se a palavra masculina, eu não tenho um artigo definido feminino. Logo, eu não posso colocar acento grave indicativo de crase aqui. Este a é só uma prep, é só uma preposição exigida pela forma verbal. Então, número 4, letra C de casa. Vamos para a última questão do nosso teste. De acordo com o gerente, a previsão de entrega dos móveis é de 20 dias. A expressão em destaque indica ideia de. Toda vez que você tiver uma questão que fala de ideia de, a gente está trabalhando aqui a semântica, o sentido dos elementos dentro do texto. Então, eu preciso fazer a leitura, entender o que está sendo dito e depois identificar essa ideia, essa semântica. Vamos lá, ó. De acordo com o gerente, a previsão de entrega dos móveis é de 20 dias. Veja que quando eu falo de acordo com, eu estou querendo dizer que, ó, em conformidade com as palavras do gerente, em conformidade com aquilo que o gerente disse, a previsão de entrega dos móveis é de 20 dias. Então, esse de acordo com, que é uma locução prepositiva, indica ideia de conformidade. É igualzinho aqui, ó, deixe-me anotar para você, é igualzinho o segundo. Se eu falasse assim, ó, segundo o gerente, a previsão de entrega é de 20 dias. Então, é de acordo com aquilo que ele falou, em conformidade com aquilo que ele disse, segundo aquilo que ele disse. Então, a ideia aqui é clara de conformidade. Essa expressão indica ideia de conformidade, logo, letra C de casa é a nossa
resposta. E aí, você gostou desse teste de língua portuguesa? Fala aqui nos comentários quantas questões você acertou. Como é que você foi aqui nesse teste? Foram 5 questões, você acertou as 5? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber, tudo bem? Um abraço para você, bons estudos. Ah, não esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixa o seu like. Compartilha também esse teste com seus amigos. Um abraço para você, bons estudos, boa semana e até o nosso próximo teste de língua portuguesa. Tchau, tchau!